Olá, pais irresponsáveis. Meu nome é Régia, eu sou professora do primeiro ano e hoje eu vim aqui para ter uma conversa com vocês. Nós iremos nesse vídeo tratar algumas estratégias que vocês, pais, podem ter com as crianças na execução das atividades que eles estão realizando. Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês é: programem um horário para a execução das atividades. Eu sei que a realidade de vocês muitas vezes não irá permitir isso, mas quem tiver essa oportunidade e puder, programe sempre um horário de rotina. As crianças, elas precisam de rotina e elas funcionam muito bem quando isso acontece. Então, organize um espaço de estudos. Isso eu digo para quem tem possibilidade. Organize um espaço de estudos e organize um horário com a rotina para que a criança sinta como se ela estivesse o mais próximo possível do que ela vivenciava na escola. Porque a escola nada mais é do que uma rotina. Todos os dias ela vai para a escola naquele determinado horário, permanece um determinado período e volta para casa. Então, isso ajuda a criança a se concentrar melhor, a organização. Então, se você tiver essa possibilidade, deixe um espaço reservado na sua casa para os estudos e um horário para que a criança execute as atividades dela. É muito importante também que durante esse período que a criança estiver executando as atividades, que o ambiente esteja o mais calmo possível, que não tenha televisão ligada, se possível que ela não esteja perto dos brinquedos favoritos dela, que ela gosta de brincar, porque tudo isso vai gerar distrações na criança. Porque assim, até nós adultos temos dificuldade de fazer algo importante quando nós estamos em um ambiente que não nos propicia isso. Então, com a criança não vai ser diferente. Vai ser muito complicado ela se concentrar se ela estiver com um desenho passando na televisão ou se ela estiver com alguma outra coisa chamando a atenção dela. Então, ela assiste a videoaula. Se a criança, você vai perceber como que o seu filho reage. Se ele consegue executar melhor as atividades durante a explicação, tudo bem. Se não, ele assiste o vídeo e depois ele faz a atividade. Porque na escola é assim, a professora explica, depois ele faz a atividade. Então, língua portuguesa. Primeiro passo de língua portuguesa. Nós, do Colégio de Princípios, nós educamos as crianças em língua portuguesa com as sílabas, tanto que nós trabalhamos as famílias silábicas. Então, quando você for fazer a leitura com seu filho, é muito importante que você leia as sílabas, que você treine a leitura da criança a partir das sílabas. Por exemplo, eu trouxe aqui o nosso livro da família da Lua. Então, quando a gente aprende uma família silábica, nós aprendemos as sílabas da família. Então, aqui, o lá, o lê. Outra coisa muito importante em língua portuguesa, você tem que falar os sons fechados. Nós ainda não estamos trabalhando os acentos. Então, quando a gente fala lê, não é lé, porque lé é o som do é com um acento agudo. Então, como nós não trabalhamos isso ainda no primeiro ano, você sempre vai falar os sons das vogais fechados. Lá, lê, li, lo, lu, não. Treine isso com seu filho. Se ele falar lé, não é lé, é lê. Não é ló, é lo. É o som da vogal fechado. Aí quando ele for fazer a leitura, por exemplo, o meu filho ainda não consegue pegar a palavra e ler. Circula as sílabas com ele. Olha só, você pode circular o lê, falar qual é essa sílaba. Se ele não souber, olha lá a família que nós aprendemos, é a família da Lua. Sempre retome com as crianças qual é a família silábica da palavra. Por exemplo, essa daqui, sábado, sá. O sá é de qual família? Se a criança ficar perdida, você fala, olha, é da família do sabiá. Não tem problema você relembrar a criança qual é a família. Então, ele vai automaticamente lembrar da família. Ah, então é o sá. Bá. Ah, é do dia? Não, é da família do baú. Então, sempre retome com a criança que tiver dificuldade qual é a família daquela sílaba. Porque isso vocês vão perceber ao longo do tempo que vai se tornar muito tranquilo para ela quando ela for fazer a leitura. Tanto é que várias vezes vocês vão perceber que ela mesma vai falar: é da família tal? Ou é da outra família?
Isso traz segurança para a criança na hora de ler. Então, quando você for fazer leitura, não fala, é o L com A, como que fica? Não, é o Lá da família da lua, é o Sá da família do sabiá, é o Bá da família do baú. Então, sempre lembre da sílaba, familiarizando ela com qual família ela pertence, associando ela com qual família ela pertence, tá bom? Outra coisa muito importante, faça leitura. Se a criança não treinar a leitura, ela vai ter dificuldades mais para frente. Então, sempre tenha uma página de leitura. Não deixe passar batido. Faça a leitura. Isso é muito importante. Não é à toa que na nossa escola, todos os dias, nós tomamos leitura com as crianças. Porque a leitura é hábito. A gente melhora a leitura com leitura. Quanto mais você ler, melhor você vai ficar para ler. E isso também vai ficar mais fácil na hora da escrita. Porque quanto mais palavras você lê, melhor você vai saber escrever. Caligrafia. É muito importante que você treine com a criança a regra da caligrafia. Por exemplo, eu fiz aqui simulando as linhas da caligrafia. Se o seu filho ainda tem dificuldade, faz sempre um xizinho aqui nessa linha do meio, porque dela nós vamos tomar base das outras. Por exemplo, as letras maiúsculas, elas vão sempre começar encostando na linha de cima. Toda letra maiúscula encosta na linha de cima. E ela tem que encostar mesmo, porque não adianta fazer assim. Porque não adianta o seu filho escrever assim. Se ele não encostar, ele não está treinando a caligrafia dele. E isso é muito importante, porque o primeiro ano é a série para treinar a caligrafia. Se ele não sair com a letrinha bonita do primeiro ano, ele dificilmente vai conseguir isso nas outras séries, porque eles não trabalham tanto caligrafia quanto nós do primeiro ano trabalhamos. As letras, eu sempre costumo ensinar assim. Letra que tem perninha para cima, vai encostar aqui em cima, por exemplo, o L tem perninha para cima, o F tem perninha para cima, ele vai encostar na linha de cima. Letra que tem perninha para baixo, tem que encostar na linha de baixo. O Y tem perninha para baixo, o F tem perninha para cima e para baixo. Então, ajude o seu filho orientando ele nesse sentido. Matemática. Agora nós começamos a frisar mais as adições e as subtrações. Primeira coisa que eu sempre friso nos meus vídeos de matemática. Separa as casinhas, porque isso vai facilitar a criança a compreender melhor o que é a dezena, o que é a unidade. Mais para frente, quando for centena, e principalmente, se ela começar a familiarizar com isso agora, quando nós formos fazer adição, subtração com reagrupamento, que pega emprestado, se ela não souber identificar em qual casinha ela tem que pegar emprestado, ela vai ter muita dificuldade. Então, sempre que a gente fizer as continhas, mesmo que no livro não esteja separado, fala para ele, passa o tracinho, escreve a casinha. Passa o tracinho no meio, escreve a casinha, dezena, unidade. Porque também é importante para trabalhar que a gente sempre comece as nossas contas pela unidade. Porque senão a criança tende a começar pela dezena. Por isso que a gente também coloca as casinhas. Se eu separo, ele vai saber com qual número ele tem que fazer a continha. Porque para nós que já temos isso bem frisado na nossa cabeça, é simples. Mas para a criança não é a primeira vez que ela está tendo contato com esse tipo de conteúdo. Então a gente tem que partir do pressuposto que para a criança isso é uma novidade. E é uma novidade que tem que ser treinada. Então você vai perceber que às vezes as crianças têm a tendência de colocar o resultado mais para cá. Se ele coloca o resultado da unidade aqui na dezena, a conta dele vai ficar errada. Então, às vezes é melhor a gente perder esse tempo maior frisando mais esses conteúdos do que depois a criança aprender errado e ficar errado por um longo tempo, se não pela vida inteira, não é mesmo? As outras disciplinas, os conteúdos vão com
eles são menos conteúdos por semana. Então, assim, eu acredito que são conteúdos mais simples, que as crianças têm mais familiarização com eles, eu acredito que é mais fácil. Então, sempre eu tento mandar um recurso diferente, um vídeo diferente, mas de qualquer forma, se você vê que aquilo não tem sido suficiente, conversa comigo que hoje a gente vai procurar uma outra estratégia. E matemática também, para encerrar, nós temos também as continhas. Eu sempre falo que a criança pode fazer as continhas com o dedo ou com material dourado. Com o dedo é simples, ela vai colocar a quantidade de dedo que está pedindo o número de cima e a quantidade embaixo. Se for de soma, ela vai contar todos, se for de subtração, ela vai tirando os dedos. Ou então ela faz com material dourado. O material dourado, eu acredito que todos têm, ele vai colocando, se for adição, ele vai acrescentando e depois conta. Se for subtração, ele coloca o número e vai tirando. Então, isso vai de você perceber com qual o seu filho tem mais facilidade. Testa, faz um dia com o dedo, faz outro dia com material dourado. O que ele apresentar maior facilidade, você deixa a critério dele para que ele resolva, tá bom? Então, eu acredito que essas sejam as dicas principais. Um excelente progresso aí para vocês. Qualquer coisa eu estou aqui à disposição. Abraços!